E aí pessoal, tudo bem? Como eu prometi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre gate, sua principal função e alguns de seus parâmetros, né? Os principais pelo menos. Qual é a função principal do gate? O gate, como o próprio nome vem do inglês, e a tradução, digamos assim, seca, seria portão, né? Então você imagina que, tratando de áudio, o gate é um portão que deixa o áudio passar em determinados volumes e corta em outros, tá? Então para isso eu vou transferir a tela aqui para o celular, mudar o celular de lugar para vocês verem um pouquinho aqui na tela, para a gente conseguir exemplificar um pouquinho para vocês. Então vamos lá. Ó, como vocês estão vendo aqui na tela, esse é o gate da minha mesa, é claro. Em algumas mesas vai ser um pouco diferente o que vocês vão estar vendo, mas os principais controles são os mesmos em todas, tá? Algumas têm um pouco mais e outras têm um pouco menos, tá? Então, como vocês podem ver, o meu gate tá ligado, mas não tá ainda atuando, tá? Então, para vocês verem, ó, tá, no meu caso aqui, o gate tá verdinho, quer dizer que tá ligado. Se eu triscar na tela, ele vai desligar o gate, né? Vocês viram que não teve nenhum tipo de atuação, tá? Ó, liguei e por enquanto não tá. Vocês teoricamente podem até estar escutando a voz cortando um pouquinho, tá bom? Porque ó, tem um pontinho aqui que é o que tá marcando o meu threshold. Threshold, tá aqui, é o controle do threshold. Threshold, como eu falei, ele vai marcar a partir de quantos decibéis, vou baixar aqui, a partir de quantos decibéis você vai começar a atuar, o gate vai começar a atuar, tá? Então, da forma que está, o gate está marcando ali menos 40 decibéis, né? Se eu estiver falando numa altura baixa, ele tá passando tudo, tá? Então, vou subir um pouquinho ele, né? Você vê que o gráfico muda um pouco. Você vê que o gráfico muda um pouco e ele vai começar a cortar a minha voz, tá? Ó, começa a cortar. Só se eu falar um pouco mais alto é que ele deixa passar. Se eu falar baixinho, como eu vou falar agora, ele não vai pegar nada, tá vendo? Ele vai ficar cortando. Se eu falar baixinho, ele vai ficar cortando e não vai deixar passar, ok? Então esse é o principal controle. Na verdade, se você cuidar só do threshold, já resolve 90% do seu problema. Por quê? O range é o quanto ele vai cortar, tá? Tu vê aqui no gráfico, eu vou deixar o threshold baixo, né, para que ele não corte a minha voz, e vou para o range. O range, mudei para o controle do range. Tá vendo ali o corte que ele está fazendo no gráfico, ó? Tá fazendo um corte que você deixa o corte plano ou alguma área cortada. Isso quer dizer o seguinte: ele está cortando ali naquele lugar que está reto, é a parte que ele está compactando. O que está sendo cortado ali é que ele está deixando passar, ok? Por quê? Porque às vezes eu quero que ele corte um pouco do barulho, mas não corte os barulhos lá de baixo, vamos dizer assim, para deixar a ambiência, né? Então eu consigo cortar um pouco do barulho, mas eu ainda deixo um pouco de ambiência. Essa é a função do range, tá? Aí depois nós vamos para o ataque. O ataque, ó, vocês vão ver que está variando um pouco aqui. Ó, o ataque é de quantos milissegundos ele vai começar a atuar. Digamos assim, o quanto que vai demorar para o gate começar a atuar, tá? E o hold é o quanto de milésimos de segundo ele vai ficar atuando. Por exemplo, ele vai deixar passar 4 segundos e vai cortar, entendeu? Ele vai deixar passar 4 segundos e vai cortar. E já o decay, que seria o mesmo release, é em quanto tempo ele vai fechar. Então, traduzindo, é mais ou menos assim: o threshold vai dizer o quanto, o nível de sinal que vai passar, threshold, o nível de sinal que vai passar, que é o principal. Você só precisa praticamente só se preocupar com isso. O ataque, quanto tempo essa porta vai ficar abrindo, quanto ela vai demorar para abrir, né? O hold, quanto tempo ela vai ficar aberta, e o decay, quanto tempo ela vai demorar para fechar. Porque ela pode abrir rápido e fechar rápido,
Ou ela pode abrir rápido, demorar um pouquinho e fechar rápido. Ou então ela abre rápido, fecha rápido. Ou então ela abre bem lento, passa um pouco parada e fecha bem lento. Esses são esses controles aqui. Então isso praticamente não influencia. Só que vai influenciar mais é aqui no threshold. Se você perceber, eu vou aqui cortar um pouquinho, ele vai terminar cortando a minha voz, porque eu estou falando baixo. Se eu estou falando baixo, ele corta a minha voz totalmente. Então, a partir do momento que eu estabeleço um nível, e ele vai começar a cortar ou deixar passar aquele áudio. Uma função que é muito utilizada o gate é na bateria, né? Por conta de fazer as divisões dos tons, né? Você consegue fazer com que um tom não vaze para o outro. Então você estabelece o gate de acordo com a batida dos outros tons. Exemplo, eu quero fazer o gate do tom 1, eu não vou estabelecer abrindo o canal do tom 1, entendeu? Eu vou abrir o gate e vou bater nos outros. Eu não vou bater no tom 1, eu vou bater nos outros e vou cortando, né? Por exemplo, eu bato na caixa e corto a caixa. Aí eu bato no tom 2 e vou cortando até o tom 2. Por quê? Quando eu bater no tom 1, ele só vai abrir quando eu bater no tom 1. Quando eu bater no tom 2, ele não vai abrir. Entendeu? Então é praticamente para isso. Qual a principal função disso? Quando você vai gravar multipista, porque você consegue separar bem direitinho a altura dos tons. Então isso aqui é mais utilizado na questão de estúdio. No ao vivo não influencia tanto. É bom ter, porque você vai filtrando, né, as frequências indesejadas, mas não é tão importante assim, entendeu? Mas é bom a gente sempre fazer um gatezinho. Outra função do gate é quando às vezes está com um instrumento com algum tipo de zumbido, exemplo, uma guitarra que está zumbindo, se ele simplesmente abre o canal da guitarra, esse zumbido vai ficar passando. Então eu posso cortar esse zumbido para que esse zumbido só apareça quando o cara está tocando, que aí ele praticamente não aparece. Quando o cara está tocando, ele está fazendo um som, esse zumbido praticamente desaparece. E na maioria das vezes ele desaparece mesmo. Então você vai lá no gate e corta o zumbido, que quando ele tocar, vai aparecer só o que ele realmente está tocando. Beleza? Um abraço aí, qualquer dúvida é só chamar que a gente tenta responder.